Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos começando hoje aqui mais um podcast do Jornal Nossa Cidade. Hoje está recebendo um convidado incrível, maravilhoso, que eu adoro conversar com ele sempre, que é o Marcílio Duarte. Tudo bem, Marcílio? Como é que você tá? Tudo bem, Paula. Como vai? Bem. Quero agradecer a vocês que estão aí em casa e também aos nossos patrocinadores, que estão nos ajudando muito. Que são, vou contar todos aqui, ó. Suzan Tour, Davi Caminhões, Terra Mix, Udilog, Estância Alto da Serra, Itapemirim e Egrégora. Quem tá aí com a gente, ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, gente, se inscreva. A gente é pequeno, a gente precisa da ajuda de vocês. Se inscreve para receber nossa notificação, acessar o nosso link e não perder as nossas entrevistas. Hoje, o Marcílio tá aqui, historiador de Ribeirão Pires, tá aqui eu ajudando a promover agora a Flirp de Ribeirão. Grande conhecedor da cidade, ele veio para falar um pouco sobre tudo isso com a gente. Então, Marcílio, vamos lá, vamos começar do começo. Você é formado em História, Marcílio? Olha, uma coisa curiosa, Olha não sou formado em História, muita gente pensa que eu sou historiador de formação, mas a minha formação base é comunicação. Olha isso! Aí depois da comunicação, eu fui para Gestão Cultural. Fiz a pós-graduação na USP, depois fiz uma segunda pós-graduação pelo Instituto Itaú Cultural, em parceria com a Universidade de Girona, da Espanha. E fiquei nessa. A história, propriamente, a graduação, eu nunca fiz o curso. Então, você é formado em Comunicação Social. Exatamente, em comunicação. E aí, foi se apaixonando pela área de História. E foi uma coisa totalmente involuntária. Eu descobri a História como uma paixão mesmo, a partir do contato que eu fui tendo com o acervo do museu. Quando eu entrei no poder público, que até então eu trabalhava com gestão cultural, mas pela iniciativa privada, trabalhava em agências de comunicação, com design e tal. Quando eu fiz a pós-graduação, em 2012, aí eu organizei um evento, que foi o Fórum Internacional de Gestão Cultural, junto com o pessoal da turma lá, da pós, a gente fez junto com a USP, com a Livraria Cultura e tal, e isso me aproximou da administração pública. Quando eu entro, propriamente, aí eu me deparo com esse universo que é a história de Ribeirão Pires. E foi aos tropeços mesmo. Eu praticamente caí nesse mundo e aí fui me apaixonando pela história de Ribeirão Pires, que é uma cidade que tem uma história a ser contada, mas a história é muito rica. Ribeirão Pires foi palco dos grandes acontecimentos do Brasil, no Brasil colônia, depois no período do ciclo do café, no ciclo da mineração, no século XX. Então eu fui vendo essa história, fui me acercando, tendo contato e vi que Ribeirão tinha mesmo uma história fascinante. Então foi aí que eu me apaixonei. E você sempre morou em Ribeirão? Eu não nasci em Ribeirão, nasci em Santo André, por uma questão que Ribeirão Pires não tinha uma maternidade ainda, então meu pai trabalhava ali naquela região do polo petroquímico de Capoava, no Oxiteno, e eu nasci em Santo André, mas praticamente sou nascido em Ribeirão porque eu vivi em Ribeirão Pires a minha infância inteira. Então eu vi essa cidade também se desenvolvendo, já tenho 43 anos, então eu tenho 43 anos de testemunho sobre as transformações sociais de Ribeirão Pires. Então eu também tenho história para contar, né? É participante ativo da história de Ribeirão Pires, é isso? Sim. E me diz uma coisa, Marcílio, você lançou um livro a respeito da história de Ribeirão, é o primeiro livro que você lançou, né? E que você falou aí que Ribeirão foi palco de grandes partes da história importante do Brasil, né? E o seu estudo é inédito dentro disso. Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Olha, começou assim, começou com a organização do acervo. E a partir da organização do acervo, do Museu Histórico Municipal, eu fui tendo contato com a documentação histórica. E daí teve um outro passo que foi o contato com a bibliografia. E com essa bibliografia, com a historiografia de Ribeirão Pires, que foi produzida ali, anos 70, praticamente, depois 80, 90 e tal. E aí, lendo aqueles livros primeiros do Vanderlei dos Santos, do Roberto Botassin, uma coisa me intrigava na história de Ribeirão Pires, que é algumas verdades que eram postas e que não tinha uma comprovação documental. Por exemplo, a fundação de Ribeirão Pires. O nome Pires supostamente veio de Antônio Pires de Ávila. Então essa foi a primeira dúvida que surgiu ali. Eu falei, mas quem foi esse sujeito histórico? Quem foi essa pessoa? E dali foi partindo
uma pesquisa que foi envolvendo uma investigação mesmo histórica muito difícil de se fazer, porque são documentos do século XVIII. Onde vai achar isso? Entendeu? Onde você achou? Eu achei, curiosamente, no Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal. E como é que você acessou esses documentos? Hoje, graças à internet, e aí a gente tem que fazer um desconto ao Roberto Botassin e ao Vanderlei dos Santos, porque eles fizeram a pesquisa na década de 1970, né? Uhum. Não tinha as mesmas facilidades de hoje, seria injusto. Eles, com os instrumentos de sua época, fizeram a melhor pesquisa que poderiam fazer em seu tempo. Quando eu fui pesquisar as fontes, eu já estou na era da internet. Os documentos estão todos digitalizados. Então eu não precisei viajar para Portugal. Fazendo pesquisa de palavra-chave, e essa pesquisa é uma pesquisa muito cansativa, sabe? Exaustiva. Porque você tem que ficar pesquisando todo dia, meio que para treinar o computador, o algoritmo, a encontrar o documento que você quer. E fazendo isso de noite, colocando ali o termo Antônio Pires de Ávila, eu cheguei nessa fonte que é o Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal. E aí eu entrei em contato com eles, liguei, né, português. Ora pois, liguei lá, falei com o técnico do arquivo, e para minha surpresa, olha só, os arquivos estavam microfilmados. Eles não haviam nem sequer sido digitalizados. Aí eu falei para eles, olha, já achando que ia gastar todo o meu cartão de crédito. Falei, olha, quanto custa para vocês transformarem o microfilme para um arquivo digital? Eles falaram, olha, é 14 centavos de euros. Eu falei, não é possível, só isso. É, só isso. E aí eu gastei, ao todo, em todos os documentos, essas cartas régias do período de Dom João III, se eu não me engano, R$14 no cartão de crédito. Ah, que beleza. E aqui no Brasil, para você conseguir uma cópia da sua certidão de nascimento, você paga mais R$100. É um absurdo. É um absurdo. E eu consegui esse lote de documentos que cada documento tinha um maço de 5, 10 páginas. Mas e aí, era mito ou origem mesmo real? Esse nome? Do Antônio Pires? Isso. Então, não se comprova. Não se comprova. Tá mais para mito do que para fato. Porque o Antônio Pires de Ávila, ele teve uma passagem por aqui. Numa época que o nome Ribeirão Pires não existia. Então já cria uma inconsistência aí, já cria um problema científico, digamos assim, do ponto de vista histórico, de comprovar que Antônio Pires de Ávila dá o nome a Ribeirão Pires. A única vila que o Antônio Pires de Ávila fundou de fato foi a vila de Pitangui, em Minas Gerais, que é a 7ª Vila do Ouro, e lá sim, de fato, está documentada, porque havia um ritual nessa época para fundar as vilas. Antes de se tornar cidade, aqui no Brasil Colônia era chamado de vila. Então, assim, qual era o ritual? Quando você, o personagem histórico ali, o Antônio Pires de Ávila, chegava numa determinada localidade e falava, vou fundar uma vila aqui, ele tinha que obrigatoriamente criar um pelourinho, uma cadeia pública, o pelourinho para castigar os escravos, uma cadeia pública e uma casa de leis, de vereadores. Entendi. Tendo esses 3 elementos, nós podemos dizer que há ali uma fundação. E isso era documentado, porque o Antônio Pires de Ávila era um funcionário da coroa do rei de Portugal. Então ele tinha que prestar contas, entendeu? Das descobertas dele. Ele vivia disso. Temos que nos transportar para o século XVIII. Ele vivia disso, de encontrar vilas do ouro e prestar contas à realeza, a El Rei, como eles diziam. Então ali nós temos um ato comprovado de que foi fundado. Pitangui hoje, Minas Gerais, uma cidade que eu quero muito conhecer, desejo muito visitar. Se eles falarem, olha, esta cidade foi fundada por Antônio Pires de Ávila, eles têm todo o direito de falar isso. Agora, Ribeirão Pires já não é o caso, porque não há documentos sobre isso. Então aí que reside o mito. Então você vê, a historiografia dos anos 70 diz lá, no hino que o seu Américo Del Corte escreveu. Não é culpa dele, ele trabalhou com as informações da época. Pioneiros desta região, às margens de um ribeirão. Teu nome é Ribeirão Pires, em homenagem à família Pires. Tudo isso é fabricação histórica.
Não tem comprovação. Tô passada. É chato dizer isso, as pessoas ficam tristes, porque Fiquei triste. o Ribeirão Que Pirense... destreza. o Ribeirão Pirense gosta de engrandecer a história, mas não é só Ribeirão, não. Todos os Vários. outros lugares também Se a buscam... gente for entrar nessa, né? O que eu aprendi da proclamação da República. Exatamente, exatamente. A história é adaptada. Nesse caso, ela foi adaptada. O fato aconteceu, mas ele foi arrumado, digamos assim. No caso de Ribeirão Pires, é uma fabricação mesmo, porque não há nenhuma comprovação de que o Antônio Pires de Ávila empresta o seu nome ao Ribeirão. E quando você Pires. achou essa informação, Marcílio? Como é que foi? Não é uma questão de achar, é uma questão de lógica, entendeu? É uma questão de o historiador cotejar os documentos, comparar. Ele Então, pega... mas aí você pegou lá e você descobriu que não foi bem como a coisa eu falou que sairia. descobri que a história não batia. Foi a primeira coisa. A destreza que ficou ali. Não, eu não fiquei Como é que triste, foi? porque Não ficou triste. como historiador, eu tenho que já ser... estava preparado. Eu tenho que ser treinado a me distanciado. Você já desconfiava. Já desconfiava. Eu tenho que ser treinado a me distanciar do objeto de pesquisa, entendeu? Eu não posso me envolver com o objeto. Eu não posso criar uma relação patológica de amor, que também era um problema da historiografia de Ribeirão. Porque os historiadores, sem aqui entrar no mérito da iniciativa deles, que é muito louvável, eles tinham uma relação de vínculo, de afetividade com o objeto. E não, você tem que se distanciar. Entendi. E aí você acha que você conseguiu aí nesse... Consegui, para mim não foi uma surpresa, mas eu sabia que a partir daquele momento eu teria problemas, porque alguns moradores mais antigos não aceitam a desconstrução do mito. Aí é um outro problema. É igual o Barão de Mauá e Mauá, né? Também. Que nunca pisou lá Nunca o bonito. Nunca pisou. E viramos Mauá. Coisa. Quando eu conversei lá com o professor William. O professor William, que tem um livro muito bom nessa área. Maravilhoso. Em que ele desmistifica todos esses mitos. São as minhas duas fontes quando eu quero falar de história. É Marcílio Duarte e o professor William. É um grande amigo. E o Ribeirão... E como é que é? Vocês se conversam? Assim, eu fico imaginando o café dos historiadores. Então... não, quando a gente se encontra, não é sempre para falar de história. É quase um sarau literário. Mas todo mundo pensa que historiador só fala de história. Mas não, a gente conversa sobre outras coisas, é claro. Mas sempre que a gente tem a oportunidade, a gente fala, assim, sobre as nossas pesquisas. É que Ribeirão não é só um mito, nós temos já uma mitologia, é um conjunto de mitos. Conta outro. Olha, tem o mito de que Dom Pedro I, hein, esteve aqui em Ribeirão Pires. É impossível, né? O Dom Pedro, se eu não me engano, morreu no ano de 1834, né? Eu acho que foi isso, se eu não me engano, se eu não estiver me falhando a data. Mas é impossível o Dom Pedro estar aqui no período em que a ferrovia foi inaugurada no ano de 1867. Impossível, ele já estava morto. Como ele iria passar por aqui? Mas e o Dom Pedro II? Não, o Dom Pedro II ainda havia uma possibilidade, porque ele fica aqui no Império, né, como imperador do Brasil, até 1889, quando ele é deposto no dia 15 de novembro e vai exilado para Portugal. Não veio. Mas que dirá o Dom Pedro I? O Dom Pedro já estava morto, a não ser que ele ressuscitasse e viesse para cá. E dizem que aquele casarão que era do Zampó, ali na Ponte Seca, era a casa da Marquesa de Santos, que foi uma das amantes do Dom Pedro I. Sim. Impossível também, ela já estava morta, se eu não me engano, nessa altura. Então, essa é uma história bem curiosa também, é outro mito. Mito. Esses todos estão no livro, que é o livro Uma Cidade... Uma Cidade na Serra. Esse folclore aí do Dom Pedro, eu não entro. Vai estar à venda na Flip? Daqui a pouco eu jogo da Flip. Na Flip eu vou colocar à venda também. Você vai autografar? Eu não sei, porque eu vou estar trabalhando também. Mas se alguém quiser um autógrafo, eu vou lá e... Eu vou querer. Opa, aquelas que já né? tem. Você já tem o autógrafo. E vamos lá. Há quanto tempo você trabalha no poder público, Marcílio? Eu trabalho desde 2014. Eu entrei no dia 14 de abril de 2014. E aí você já entrou como historiador mesmo? Você não, eu entrei como secretário adjunto de Cultura
E depois eu tô no quarto governo, quarto ou quinto. Eu entrei no Saulo, trabalhei com o Kiko, trabalhei com o Clóvis e agora com o Guto. Tô no quarto já. E aí vocês fizeram essa revolução aí no CHL, é isso? Centro Histórico Literário? Ele nasceu em 2000 o Centro de Exposições de História, antigo, antes de ser o CHL, ele é inaugurado ali, ele é idealizado em 2012 na gestão do Klaus Volpe, a segunda gestão dele, e aí é inaugurado no ano de 2015, em maio de 2015. Entendi. Aí, com a Flip, as coisas mudam, porque surge uma necessidade de se ter um espaço dedicado à história e à literatura. Então, aí surge o CHL, que é o Centro Histórico e Literário de Ribeirão Pires. E aí, então, hoje ele tem... E vocês mudaram, né? O museu de lugar, né? Mudou. Para isso foi necessário fazer um ajuste. O museu passou ali para o Parque Oriental, né? Nós podemos depois falar um pouco sobre isso. Sim. Mas o CHL hoje, ele é o espaço da literatura em Ribeirão Pires. Ele é o principal legado da Flip de 2022. Não, e ficou lindo, né? Tá muito bonito. Ficou. Ele tem um conceito de fora para dentro, de dentro para fora. Então, de fora vendo, ele é um prédio que ao mesmo tempo é uma obra de arte. Então, o conceito já muda aí. Além de ser um prédio que tem a sua funcionalidade institucional, ele se impõe na paisagem como uma obra de arte concreta, arte concreta, pós-moderna. E dentro, ele tem a sua função institucional de realizar atividades de literatura, encontros, colóquios, debates, todo tipo de atividade de literatura, leitura coletiva, enfim. Todo esse tipo de atividade a gente acaba fazendo lá. Ele se tornou uma espécie de meca da literatura em Ribeirão Pires. Não, eu vi que vocês fizeram algumas intervenções culturais também muito boas, né? Sim, a nossa agenda cultural, todo mês a gente tem leitura coletiva. Temos o Projeto Palco, que é um projeto que expõe o escritor da cidade. É uma vitrine. Estamos mostrando, o governo, a gestão está mostrando quais são os escritores e as escritoras da cidade. Já falei da leitura coletiva. Falou. Tem projetos de estudos literários, cinema. Nós temos cinema e temos estudos de obras que foram adaptadas para cinema também. Então, veja, é um lugar que caminha para criar um ambiente literário na cidade. Não, é maravilhoso, né? Foi inaugurado esse ano, dia 19 de março. E aí agora eu queria falar com você sobre a Flip, a Feira Literária de Ribeirão Pires, que está entrando no segundo ano. O ano passado foi um sucesso, quem não veio perdeu, não pode perder 2023, hein, gente? É um evento maravilhoso. Isabela, minha filha, inclusive Isabela está aqui hoje no estúdio, vocês escutaram mãe e Isabela. Isabela, minha filha, ama livros. Eu levei uns 4 ou 5 para casa, que eram livros incríveis e maravilhosos, porque um monte de editora tava aqui, a gente ia andando, ia achando, ia colocando. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falir de tanto livro que eu peguei. Deixou o seu cartão todo lá, né? Eu também. Que isso? Eu também. E é isso, e é uma oportunidade muito bacana que vocês trazem vários escritores novos, um ótimo espaço para quem está querendo lançar livro, fazer esse diálogo com quem já lançou, né? Essa conversa de escritores, né? Exatamente. Por que a Flip é importante, Paula? Porque é o seguinte, vamos lá. Um dos estudos sobre essa área do livro, da leitura e da literatura apontam que o ambiente de letramento é determinante para a pessoa adquirir o gosto pela leitura. Então, uma feira pública, em espaço aberto, popular, de rua, é fundamental para criar esse ambiente de letramento. Por exemplo, na casa do meu pai, eu lembro, né, não sei como era na sua casa, mas eu lembro que tinha uma estante de livros. E por mais que eu não lesse aqueles livros todos, o contato visual com o livro já cria esse ambiente de letramento. Eu sei que aquele livro serve para alguma coisa. Eu sei que aquela coleção guarda conhecimento. E um dia eu vou pegar um livro para ler. Isso não tem mais nas casas. Isso é um lado muito triste da modernização e da digitalização dos livros. Porque nós perdemos o hábito de ter livros físicos em casa. Entendeu? Eu tenho muitos. Então, a feira acontece como se fosse esse ambiente de letramento, só que na praça pública. Entendeu?
E aí vem toda essa diversidade de editoras comerciais tradicionais, as editoras independentes, as editoras segmentadas para temas como, por exemplo, nós vamos ter editora que vai só falar de poesia, vai vender livros, né, de poesia, outra que é segmentada para a comunidade LGBTQIA+, outra que é segmentada para a representatividade feminina, representatividade afro, autismo. Olha que Então legal. a gente vai ter uma grande diversidade de editoras junto com as tradicionais, que são quem? Record, Companhia das Letras, José Olímpio, Rocco, né? Perspectiva e tantas outras que formam esse conjunto das mais conhecidas. Além disso, vamos ter os lançamentos literários, são importantes, os autores que estão buscando se estabelecer no mercado literário precisam desse espaço. E também os expositores independentes, que são os autoeditores que querem comercializar diretamente seus livros, eles não precisam da mediação de uma editora, geralmente eles são autoeditores, né? Eles mesmos publicam suas obras e vendem. Então eles fazem todos os papéis ali de autor, muitos desenham o próprio livro, ilustram, muitos editam e também comercializam. Então eles fecham tudo em torno deles. Então vai ter espaço para esse tipo de escritor na feira. Mas não é só isso, a Flip tem uma diversidade de mundos que se encontram, tem as linguagens artísticas, tem as mesas literárias, que esse ano está muito legal, assim como foi em 2022. Vocês espaçaram um pouco a coisa? Porque Sim, a gente não conseguia acompanhar no ano passado, era muita coisa. Ano não dava passado, tempo de estar tudo ao mesmo tempo. Tinha umas 20 mesas, né? Muita coisa, não dava tempo de acompanhar tudo. Isso foi uma das coisas que a gente melhorou. Diminuímos o número de mesas, espaçamos mais para dar oportunidade também. A gente acompanhar mais de uma. Acompanhar mais de uma e também curtir a feira, dar uma volta, comprar livros, ver alguma atividade cultural. Né? Então, isso aí foi bem pensado e a gente corrigiu, que foi Foi o que vocês notaram no ano passado e que o pessoal pediu para melhorar. Na verdade, eu nem notei dificuldade. É que a gente queria participar de tudo e não dava, né? É como se fosse assim. Engavetava a coisa. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, você quer aproveitar tudo, né? Não, eu queria participar dessa mesa. Poxa, mas tem aquela outra mesa muito legal também. E aí você não conseguia estar as duas ao mesmo tempo. E aí, no ano passado, a gente teve passeios pra casa de Oswald de Andrade, que foi o homenageado da data, que teve sim, aí não é mito, tinha um vínculo com Ribeirão Pires, né? Tinha uma casa não aqui foi em mito, Ribeirão. Não é mito, isso não é mito. Estive lá também na casa. E vocês até sortearam, né, para que as pessoas participassem. Eu perguntei e vocês disseram que esse ano não tinha. Esse ano, então, a casa não vai estar aberta para visitação. Não vai estar aberta. Porque é uma casa particular, né? É uma propriedade privada e nós, enquanto prefeitura, enquanto governo, respeitamos esse direito do proprietário. A gente, então, não conseguiria fazer novamente. Mas em 2022, por ser o ano do centenário da Semana de Arte Moderna, no Brasil, e também o fato do Oswald ter morado em Ribeirão Pires e isso ter sido comprovado documentalmente, porque no ano de 2022 sai um livro dele que eu ganhei da Companhia das Letras, da filha, chamado Diário Confessional. Então esse é um livro maravilhoso, onde ele fala de fato de Ribeirão Pires. Ele fala em praticamente boa parte do livro, ele fala sobre Ribeirão Pires, porque ele tinha uma relação criativa com o sítio. Ele vinha para cá, que era o sítio Boa Sorte, que deu nome à vila de Boa Sorte, hoje é conhecido o bairro Boa Sorte por conta disso. Era o nome do sítio do Oswald, né, que deu origem a esse bairro. E ele estabeleceu essa relação, vinha da Paulicéia desvairada, que era São Paulo, aquela loucura toda, para descansar e estabelecer relações sociais, porque o Oswald era uma pessoa muito sociável. Exatamente. Recebia muitos amigos, filósofos, estrangeiros aqui. Ele tinha amigos em toda parte, né? E ele tinha uma relação de criação. É um ambiente que ele ficava com a família, com a Maria Antonieta, com os 2 filhos. Então a casa teve um papel importante na vida dele, de 49 a 54.
E aí, vocês trazendo essa feira para Ribeirão, é bom a gente falar também que os livros realmente não andam baratos, né? Livro no Brasil é caro. É difícil, né? A gente quer fomentar o interesse na leitura, mas a gente sabe que não é algo tão acessível para todo mundo. E a feira acaba vindo muito de encontro com isso. Vai ter algum desconto para quem participar? Sim, como é que é? Conta sim. pra gente. Sabendo que, assim, o livro no Brasil é caro, mas o lançamento é caro. Os de catálogo não são tão caros assim, né? Vamos ser justos. Então, sabendo como funciona essa dinâmica de mercado, a Flip abre espaço para as editoras trabalharem os descontos de acordo com a realidade delas, porque impor um desconto, por exemplo, de 50% na capa do livro é injusto, porque eu não dou margem nenhuma para a editora. Entendeu? Ele vai falar, olha, é inviável para mim. E como nós queremos trazer as melhores editoras para Ribeirão Pires, para fomentar uma coisa que o prefeito Guto pede muito, que é o turismo cultural, eu não posso limitar a participação de editoras. Então, para trazer mais editoras e qualificar essa oferta de livros, a gente pede que eles trabalhem com descontos que sejam de acordo com a realidade do mercado literário. Então, quem puder dar 30% dá, quem puder dar 50% dá, quem puder dar 20% dá. Entendeu? Entendi. Varia muito de editora para editora. E de acordo com o material também. De acordo com o material. Se for lançamento, o desconto é menor. Isso acontece em todas as feiras, Sim. Bienal também. Eu participo desses eventos, sei como funciona. Agora, livro de catálogo, que é uma edição antiga que está saindo de edição e está entrando para uma nova, esse tem uma margem muito maior. Eu já cheguei a ver livros na Flip com 80% de desconto. Caraca. Sebo vendendo livro a R$1, baseada, entendeu? E é isso que é legal. Você tem vários tipos de oferta. Eu gosto do garimpar ali. Gosto de sair andando. Você não tem nenhum livro em específico na cabeça. Eu vou garimpar e ver o que eu acho. Adoro isso. É gostoso isso, né? É gostoso. Eu também frequento muito sebo, então eu gosto de garimpar, de procurar, de fazer essa busca por livros. Eu senti tanta falta de sebo, Marcílio. Achei que deu uma caída mesmo. Ribeirão tem um, que é a Império dos Livros. É uma livraria e sebo. Inclusive, mandar um abraço aqui para a Luciane, se estiver assistindo a gente. Ela é de Ribeirão Pires. Então ela estará presente lá. Vai estar na Flip? Vai estar na Flip. Ah, que legal. Ela é a proprietária da livraria. Luciane, isso? Luciane Santos. Luciane, vou aí na sua barraca. Me espere, vou procurar livros lá. E aí são mais de 30 editoras? Calma, vamos voltar tudo. Vamos falar que neste ano nós teremos novamente uma homenageada. Sim. Dessa vez uma mulher, pra gente trazer essa representatividade feminina na literatura. E uma das maiores vozes femininas, né, do Brasil, Sim. que eu acho que é a Clarice Lispector. Eu escrevi muito, li muito pouco, como eu disse, né? Li A Hora da Estrela, que é aquela coisa do... E eu acho que ela é uma das grandes atacadas, né, da internet. Porque aquela coisa do tipo, qualquer frase bem Clarice Lispector. Esse é um dos problemas, né? Mas nós contornamos bem, porque fizemos a lição de casa. Lemos a obra toda da Clarice, separamos as frases que de fato foram ditas por ela, porque temos que ter o compromisso com a verdade. Sim. Né? Não é verdade? Então, esse trabalho foi muito bem feito, separamos as frases dela, e é um universo fantástico da Clarice. E como é que vocês escolheram? Como é que vocês chegaram no nome? Vamos de Clarice esse ano. Em 2022, nós homenageamos um iconoclasta que foi o Oswald de Andrade. Talvez o maior iconoclasta da literatura brasileira tenha sido ele. O Oswald fez inimigos, depois voltava a falar com eles, atacou, depois elogiava, atacou a igreja, depois reconciliava. Então, essa figura anárquica do Oswald foi importante para 2022. Para 2023, na hora de escolher uma autora, nós partimos do princípio de que tinha que ser uma mulher, para buscar essa representatividade feminina, que é importante para o debate e para os dias atuais. Mas nós tínhamos uma lista ali de quem homenagear. Entre todos os nomes, o da Clarice é o que tem maior penetração na cultura de massa. Ela consegue, ao mesmo tempo, ser altamente culta, né? Tem um refinamento culto, né? Poderíamos dizer, e também popular, porque a Clarice ela transita bem nesses universos,
né? Então ela tem esse eruditismo na obra dela, muitos acham até que ela é muito hermética como autora, mas ela alcança as massas, é um fenômeno, como explicar isso? A Joyce tá aqui acompanhando a gente, a Joyce também teve que fazer lição de casa, ela tava contando ali antes. E aí ela disse exatamente, né, que é muito fácil, é muito rápido ler, porque não é uma linguagem rebuscada. Que é o que acaba afastando muita gente da literatura, né? Se bem que a Clarice tem os livros difíceis. Por exemplo, A Cidade Sitiada não é qualquer um que lê e gosta. O Lustre, eu li e achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. O Lustre é dela? O Lustre de 1943 é dela, é o segundo livro. Eu adorei. Até conversei com a Teresa Monteiro, que é a biógrafa, estará com a gente na Flip, e ela falou, nossa, que legal que você gostou, porque as pessoas geralmente não gostam. Eu adorei. O primeiro livro dela, Perto do Coração Selvagem, esse já é mais fácil de ler. Também é um livro que muitos gostam. Mas os melhores dela, os clássicos, vamos dizer assim, são A Paixão Segundo GH, A Hora da Estrela, que é uma novela. Pelo amor de Deus. E Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres. Esses três são os fundamentais. São do tipo... Dizem assim que A Paixão Segundo GH te ensina a quê? Te ensina a viver. O Livro dos Prazeres te ensina a amar. Entendeu? E o Água Viva te ensina a transcender. Água Viva também é muito bom. Então são livros-chave na obra dela. Mas é claro, cada leitor é um leitor. Cada leitor vai escolher as suas obras preferidas. Tem gente que não gosta de A Via Crucis do Corpo. Eu adoro. Dizem que é um livro fraco dela. Mas eu gosto, é muito bom. Quantos livros ela escreveu, Marcelo? De cabeça eu não sei, mas tá aí. Romance? Tá perto, acho que uns 15 por aí. Eu tô chutando, tá? Porque esses números eu não guardo. Mas ela tem, vamos lá. Romance. Perto do Coração Selvagem, O Lustre, A Cidade Sitiada, Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH. Depois tem O Livro dos Prazeres, Água Viva. Hora da Estrela. A Hora da Estrela é uma novela, mas podemos colocar também na lista. E depois vem Via Crucis do Corpo. E tem esses últimos eu nunca decoro os nomes. Deve ser uns 18 Bate uns 10 aí. Bate uns 10 romances. A Clarice tem muitas crônicas. Muitas, eu adorava as crônicas dela. Muitos contos que estarão à venda agora. A editora dela, a editora Rocco, vai trazer todos os contos, todas as crônicas dela. Então, assim, é uma obra grandiosa. Ela também tem escritos para jornal, tem escritos avulsos, e aí vai abrindo o leque. Você sabe que jornalista, né? Um dos meus sonhos mais marcantes da vida, eu trabalhava na prefeitura de São Paulo e eu sonhei que eu tava andando na rua direita com o Machado de Assis. Aí Machado do meu lado, a gente andando, ele falando, por que isso era assim, por que isso era assado? Você sonhou? Sonhei. E as pessoas hoje não têm paciência de ler. E isso, tipo, há muito tempo. Eu trabalhei na prefeitura, tipo, há uns 20 anos. As pessoas não têm paciência para ler. Imagina ele hoje, descobrindo a geração TikTok. É um sonho quase, uma viagem no tempo. Mas faz sentido mesmo, legal, né? Eu acho que era uma coisa que eu... Então, assim, pra mim, quando eu penso muito em autor brasileiro, eu sempre penso em Machado. E é isso, né? Olha que coisa, eu não sabia que Clarice tinha escritos pra jornal. Então, ela começa escrevendo... Ela começa como jornalista, escrevendo no jornal à noite, se eu não me engano. Nelson Rodrigues a gente sabe, Clarice eu não tinha ideia disso. É como a gente vai apagando um pouco a história feminina, né? E você falou sobre isso, agora eu lembrei. A Clarice, ela traz a voz feminina para a literatura de uma forma até então inédita. Ninguém escrevia como ela, nenhuma escritora escrevia como ela. Ela entende a psique feminina, evidentemente por ser mulher, mas ela consegue traduzir isso de uma forma única por meio da sua forma de escrever, que é o fluxo de consciência. Então ela cria um novo romance no Brasil. Claro, já outros autores vinham fazendo isso, mas como mulher, ela tem um papel fundamental ali na década de 40. Antes da Segunda Guerra, porque ela estreia em 43. Nós estamos em 2023, né? Antes de acabar a Segunda Guerra, ela já inaugura ali a sua primeira obra, ela estreia. Então veja, um mundo predominantemente masculino
dominado por uma lógica patriarcal, muito mais do que hoje, e ela vem com o primeiro livro despertando para a questão da sexualidade feminina e a fidelidade no casamento pela ótica da mulher. Esse livro foi maravilhoso, foi um marco. Um marco. Um divisor de águas. Né? Então tivemos aí grandes intelectuais, o próprio Oswald, falávamos aqui do Oswald, foi um dos que ficou encantado com o livro dela. E o aí, Antônio Cândido também. Clarice não nasceu no Brasil. Não. Clarice, o Marcelo contava uma história aqui antes, né? Que ela nasceu na cidade de Tchetchelnik, é isso? Tchetchelnik. Tchetchelnik. É. Aí ela nasceu lá, mas na verdade a mãe já estava fugindo, né? Então ela não fincou os pés, ela não criou raiz na cidade. Isso é um drama, porque a Clarice, a família da Clarice, formada por judeus, todos judeus, fugindo dos pogroms, que eram as perseguições contra os judeus. E era uma perseguição extremamente violenta, as pessoas não têm noção do que era isso. Entrava-se na casa e cometia-se todo tipo de crime. Barbaridade mesmo. E com a mulher, né? Eu não preciso nem dizer, eu não sei se eu posso dizer o termo aqui, mas pode. era violência contra a mulher. E a mãe da Clarice, muito preocupada com isso, o pai, eram pobres, judeus pobres também, quebrando outro mito de que judeu é usurário, é rico e guarda fortunas escondidas. Não, eles eram pobres. Fugindo dos pogroms, a mãe da Clarice, a Mania Lispector, em Tchetchelnik para dar à luz. Então essa é a função, a ligação dela com a cidade. A Clarice nunca pôs os pés lá, mas não significa que não tenha vínculo. Claro. Né? É diferente. Veja bem. Ela só não pisou naquela terra, mas a Ucrânia veio com ela trouxe um pedaço da Ucrânia para o Brasil. Ela entra no Brasil pelo Nordeste, onde ela vai estabelecer o seu vínculo com o Brasil e vai se formar enquanto pessoa. Entendi. Né? Mas ela carrega, sim, a Ucrânia dentro dela, como toda a família que vem para cá. E o pai dela, o Pedro, nome brasileiro Pedro, mas o nome original é Pinkas Lispector. Ele vem para cá e trabalha como mascate. Olha isso. É uma vida muito sofrida de todos, viu? E dela, das irmãs, da mãe. A mãe morre doente, fica paralítica na cadeira de rodas. É triste, lendo a biografia da Clarice, os primeiros capítulos é de chorar. É de chorar, é uma coisa assim comovente. Porque a Clarice, muito pequena, vendo a mãe prostrada numa cadeira de rodas, paralítica porque adquiriu sífilis, ela fica fazendo teatrinho na frente da mãe e a mãe não entendia mais nada. Oh, meu Deus. Não reagia. Então, essa relação da Clarice com o ato o ato lúdico, né, a necessidade de fabular, de criar histórias, vem dessa época, de uma necessidade de família, de fazer com que a mãe reagisse à doença da sífilis, mas ela não conseguiu salvar a mãe e esse trauma ficou pro resto da vida. Ficou com ela. Ficou. Ela, inclusive, chegou a dizer isso em entrevistas. Mas aí, então, ela nasceu em Tchetchelnik, é isso? É isso. E aí vocês firmaram, então, vão assinar, na abertura da feira, no sábado, dia 28, um documento de Cidades Irmãs. Tudo começou, assim, de uma forma muito mais simples. Nós, sabendo que a Clarice tinha origem ucraniana, buscamos primeiramente o consulado em São Paulo, e o consulado nos passou o contato de uma pessoa que hoje representa a comunidade ucrânia no Brasil e que é um grande articulador, uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de conhecer, que é o Vitório Sorochuk. E aí ele falou: Marcílio, vamos trabalhar nessa linha, vem aqui para Prudentópolis, vem conhecer que Prudentópolis, lá no Paraná, é considerada a Ucrânia brasileira. Sim. Aí eu fui lá, fui muito bem recebido pelo prefeito lá de Prudentópolis, conversei com o secretariado dele, conversei com o Vitório, que curiosamente estavam na Semana da Ucrânia. Aí vi as danças deles, eles dançando como cossacos, né, com aquela roupa característica, tradicional da Ucrânia. E fomos estabelecendo entendimentos, até que evoluímos para declarar a Ribeirão Pires cidade irmã de Tchetchelnik, porque no Brasil todo, só Prudentópolis declarou
cidade irmã de uma outra cidade que Na agora Ucrânia. eu vou pesquisar depois, vou te dar o nome. Falar em pesquisa, o Fabinho, o Bruninho também soprou ali, ó, são 9 romances mesmo. Você tinha São feito 9 romances? Acertei. Viu só? Se fosse o show do milhão, tinha ganho. Na sorte, né? Na sorte. Tá vendo? Nem precisou da ajuda dos universitários, vai, Marcílio. E aí, então, vocês vão assinar esse termo de cooperação de cidades irmãs no sábado, na abertura. E nós vamos nos tornar, Ribeirão Pires, eu digo, né? Vai se tornar a segunda cidade do Brasil a estabelecer uma irmandade com uma cidade ucraniana. Claro que nada disso aconteceria sem o apoio político do nosso prefeito, Guto Volpe, que desde o começo incentivou o projeto, abriu caminhos, falou, Marcílio, faça o que for necessário, é importante para a cidade. E o legal do Guto é que ele pensa além de governo, né? Sim. Então ele pensa no legado que fica para a cidade. Ele falou, Marcílio, vai lá e faz. Então a gente foi lá, conversou e tal. Tá tudo caminhando para no dia 28, se Deus quiser, ele sancionar a lei na Flip. A gente gostaria que fosse na Flip. Porque é para ficar a imagem para a posteridade. E é legal, porque assim, né, você entrou na conversa do Guto, acho que é importante a gente falar, né? Que a Flip é um encontro da linguagem, mas é parte de literatura e também está envolvido música, dança, vai ter uma história de hip hop, a EMARP vai fazer, né? Sim. Diversas apresentações aí, com essas intervenções culturais. Então tem muito do DNA do Guto nisso, né? Dessa coisa de prestigiar a arte, colocar a arte realmente como a estrela da festa, né? Eu costumo dizer, ele tem esse olhar curatorial sobre o evento, então ele dá as contribuições dele também. Ele, claro, vê que está andando bem, ele dá liberdade, confia, mas ele também dá o seu toque, né, porque ele já trabalhou como gestor na área da cultura, em São Caetano, então ele tem muito conhecimento. E a gente foi enriquecendo a programação, trazendo, agregando. A EMARP já tinha sido um diferencial em 2022. Nossa, foi incrível as participações deles, as intervenções artísticas. Esse ano ela vai repetir, porque deu certo, que está dando certo, a gente tem que manter, né? E temos a participação. Esse ano, aí sim foi um diferencial. Ano passado, a gente não teve condições, não tivemos tempo de trabalhar com a educação, né? Porque o evento foi feito meio que, assim, em 3 meses a gente levantou. Sim. Já a Flip 2023, a gente trabalha em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, e mais propriamente com a educação, com a formação pedagógica, desde janeiro. Então a gente vem fazendo encontros, sensibilizações, a Rosi, junto com a sua equipe, está trabalhando com isso nas escolas municipais, introduzindo o assunto. Clarice não é uma escritora tão fácil, ainda mais para o público infantil, mas ela é uma ótima escritora de contos infantis. Então foi uma descoberta para todo mundo, principalmente para a equipe, descobrir esse lado da Clarice e trabalhar com a criança. A Clarice ensina as pessoas a viverem. Nesse momento que a gente está vivendo, hoje teve mais um atentado, né? Sim. Terrível, foi hoje, né? Foi hoje. Então, ela ensina a lidar com a própria dor. E nem sempre é necessário, aliás, nunca deveria ser necessário, pegar em armas para resolver traumas. Uhum. E olha que a Clarice foi uma das pessoas que mais teve trauma de guerra. Sim. Embora ela, muito nova, não tenha vivido, porque ela foge da guerra, mas ela viu na família dela, o pai... Os traços todos, né? O pai, a mãe, as irmãs, todas vitimadas pela guerra. Então o trauma de guerra fica pro resto da vida. Sim. A pessoa que passa por isso, por um trauma desse, vive com ideações suicidas. Não, e a gente tá passando por um momento também, né, Marcílio, muito delicado, que o Guto, ele frisou isso quando ele chamou a coletiva de imprensa, né? Por conta da situação de Israel e judeus e os palestinos. A cultura da paz. Isso que ele frisou, a cultura da paz. Porque a literatura salva. Ela salva, a vida é insuportável para quem passa por experiências assim. E o que libertou a Clarice foi a literatura. Clarice usou a literatura como uma forma de gritar para o mundo, de expor as dores dela, seus traumas. E é isso que, com o governo, com a educação, está sendo feito. Ensinar as crianças que os dilemas da vida, que os conflitos, que os traumas podem ser resolvidos pelo caminho das artes. Uhum. Por isso que a aposta nas artes é uma aposta muito generosa. Investir em teatro, em dança, em música, em artes visuais, audiovisual, em literatura. Isso é muito generoso para a cidade. É uma visão
muito boa para o futuro da cidade, principalmente para as crianças. E aí, falando em crianças, a gente vai ter de novo aí a parceria com o Sesc. O Espaço Sesc tá vindo também, deve fazer alguns eventos, né? Da outra vez teve contação de histórias, né? O Sesc não precisa nem dispensa apresentações, é o concurso. O Sesc responde por 50% da programação da Flip e do público. A marca Sesc tem um peso muito grande, eles trazem muito público pra gente, né? Então é uma parceria estratégica que a gente gosta muito, temos uma admiração, fechamos essa parceria já em janeiro. Primeira reunião que a gente teve, eles falaram, queremos estar na Flip de novo. E o Sesc traz o quê? O Bibliosesc, que é o caminhão, biblioteca, que é um projeto maravilhoso, viu? De literatura móvel, de levar a biblioteca para os lugares mais afastados, né? E eles trazem uma tenda lúdica, que nós vamos ter o Luderê afrolúdico, com mediação de histórias daqui, histórias de lá. Muito legal, eu mesmo quero assistir. E a Edições Sesc, que tem um catálogo maravilhoso, né? Então, fora isso, eles vão ter apresentações deles lá, lançamentos, montaram uma mesa com Mário Medeiros, com a Cidinha da Silva, que vão discutir a representatividade afro, ou como usa-se o termo agora, representatividade negra na literatura brasileira, desde a década de 1970. E vai ter hip hop também, né? Vai ter uma mesa, e depois dessa mesa vai ter uma mesa de hip hop, onde nós vamos discutir a oralidade, porque o hip hop ele lida muito com a oralidade, uma literatura, digamos, mais oral, né? E quais são as influências de um no outro, da literatura escrita sobre a literatura oral, e vice-versa. E isso tudo tendo como um pano de fundo a realidade das periferias no Brasil, que é uma realidade muito difícil. Sim. Que eu não chamo de literatura periférica, eu chamo de literatura periferizada. Porque quem está lá não está lá porque quer. Sim. Né? É uma situação de desigualdade que cria esses bolsões, esses ambientes, essas comunidades, né? Que acabam ficando com esse estigma de periferia. Mas a vida ali é uma vida em comunidade, que tem as suas dificuldades e tem as suas, digamos assim, inquietações, que vão para a literatura e vão para outras formas de arte, como o hip hop, por exemplo. Tá, e aí eu quero falar com você, porque assim, a educação vai estar no CHL, que é o Centro Histórico Literário, é isso, né? E eu queria que você explicasse o que é o projeto Sementeira. Sim, então vamos lá. A educação vai estar no CHL, Centro Histórico Literário, com uma exposição que eu convido todo mundo para assistir, porque isso tudo que eu falei é o produto que vai estar lá, presente, que é a exposição Universos de Clarice. Tudo que os alunos produziram em sala de aula, com o apoio dos professores, o trabalho mesmo pesado, árduo desse ano vai estar ali presente no CHL. Então é um convite que eu faço a todos os pais, alunos, comunidade escolar, público em geral, visitar e prestigiar esse trabalho. Ai, que legal. E o projeto Sementeira é isso mesmo, é uma sementeira em que cada livro é uma semente que vai se tornar uma árvore e frutificar livros. Então, todo ano, a edição de 2022, as sementes foram depositadas lá. Esse ano elas se tornam árvores, vão para o acervo. E vem as novas sementes, que são as obras de 2023. Olha que legal. Aí, ano que vem, elas dão espaço para a Flip de 2024. E os frutos, quais são? Os frutos são os leitores. Esse é o conceito do projeto Sementeira. Ah, incrível. E todo mundo que participa doa livro, as editoras, os autores independentes, lançamentos e por aí vai. E aí você tem essa programação incrível da feira, vai ter gente lançando livro, editores locais, as crianças do município com esse projeto legal no CHL e o Bibliosesc, mais de 30 tendas com várias editoras e manifestações culturais e food trucks, para quem quiser vir também. Sim. Com as crianças, venham, vai ter. Que legado a Flip deixa para a cidade de Ribeirão Pires, Marcílio? Eu acho que ela deixa um recado muito importante, que é a aposta na literatura. O Brasil precisa ler mais, porque o Brasil não tem um problema com relação ao livro. O livro não é necessariamente um problema. Nós somos o 8º maior mercado editorial do mundo.
o problema do Brasil está na leitura. Então, o brasileiro tem um déficit de letramento muito grande, um déficit de leitura muito grande, entendeu? Então, o que acontece? A missão da Flip, eu diria isso, é formar novos leitores. Porque formar novos leitores forma novos e melhores cidadãos. Sim. Pessoas que vão buscar na literatura uma forma de dizer, eu acho que a Clarice Lispector disse isso uma vez, se eu não me engano. Quer dizer que a literatura é uma forma de desabafo também. Uhum. É uma forma de expor as dores da sua alma. Então, essa é a missão precípua da Flip, formar novos leitores. Aí, se esse leitor vai se tornar futuramente um escritor, se ele vai se tornar um editor, se Ribeirão vai ter novas editoras ou novas livrarias, tudo isso é consequência. O objetivo primordial, como eu disse, é formar leitores. Não, tá sendo um trabalho incrível para isso. Tá, Queria que eu você gosto. Queria que você convidasse a galera de casa, então, Olhando para cá vir. agora, olhando para cá, né? Tá, eu convido todos e todas a participarem aqui. Aqui, aí, vamos lá. Então eu convido todas e todas, todos e todas a participarem da Flip dia 28 e 29 de outubro, agora, sábado e domingo. Venham, tragam a família, tragam os amigos, conhecidos, enfim, amigos da faculdade, comunidade escolar, participem, é um evento pelo livro, então venham aqui fazer esse grande momento de confraternização pela literatura. Sejam bem-vindos à Flip. Bruninho, eu vou pedir para você colocar, por favor, o site da Flip aqui no nosso telão, porque aí a gente consegue mostrar para vocês como é que vocês conseguem achar as informações de como participar melhor da Flip, né? Olha lá, o Bruninho já tá mexendo, olha lá. E aí, são quantas mesas hoje, dessa vez, de discussão? Olha, de cabeça eu não sei, mas são 10 mesas. Não, 11 mesas. Nos 2 dias. São 5 no sábado e 6 no domingo. Então, olha lá, é flip2023.com.br. Aí tem tudo, tem os destaques, todos os nomes. Olha lá, inscrição de lançamentos literários, tem os conteúdos. E aí, olha lá. Todos os patrocinadores. Todos os patrocinadores. Isso. Que ajudaram muito o evento, viu? Sem eles, não daria pra gente chegar até aqui. Quanto tempo vocês demoraram para organizar esse ano, Marcílio? Já começou no ano passado? A Flip leva o ano todo. Para poder fazer isso. É muito difícil organizar um evento literário, porque precisa conciliar as agendas de todo mundo, tá? Primeira coisa. E formar um conceito, um condão temático que vá costurando todas as mesas. Isso é muito difícil. Uhum. E a gente conseguiu fazer isso com a ajuda do curador do evento, todo o envolvimento com a comunidade, a educação, a cultura. E são várias contribuições, né? Aí eu tenho aqui, ó, pra gente fechar, que você falou pra mim que esse é o primeiro evento a internacionalizar. Isso é motivo de orgulho, porque Ribeirão Pires começou em 2022 com a Feira Literária, que foi um grande acontecimento no ano do centenário. Este ano nós demos um salto qualitativo, que foi a internacionalização da programação cultural. Então, ter um país convidado de honra, como a Ucrânia, muito nos orgulha. E vai ter uma escritora, né? Vai ter uma escritora que é a professora Svitlana Krivorushko, que é hoje um dos maiores nomes da Ucrânia em termos de literatura e de, enfim, língua português não, mas língua ucraniana, né? Literatura ucraniana. É um dos grandes nomes e vai trazer muito conteúdo pra gente. É uma palestra que vai falar sobre a história da Ucrânia, que é um país pouco conhecido pelos brasileiros. Então é isso, eu acredito que seja uma mesa para as pessoas de fato entenderem que país é esse, a Ucrânia, esse país tão desconhecido pelos brasileiros, porém um país tão falado irmão, né? Nos noticiários e agora vai se tornar irmão nosso. Eu vou aproveitar que a Joyce está aqui para não me deixar errar. Mas no domingo a gente vai ter uma programação também para as crianças, né, Joyce? Porque a gente teve aí o Dia das Crianças acabou sendo adiado, porque caiu aquela chuva
que só faltou chover canivete no final de semana do feriado. Então vai ter brinquedos também infláveis nesse final de semana. Então já fica no Complexo Ayrton Senna. Então vocês já vêm, tragam as crianças e já fiquem aqui para acompanhar a Flirp. E no domingo, o encerramento da Flirp, tem um show do Moacir Franco, que fecha também as comemorações do Dia do Idoso. Então é um evento para toda a família, papai, mamãe, titia, vovó, vovô e crianças. Venham com todos, venham com tranquilidade, porque vai ter comida nos food trucks. Vai estar super bem organizada, é imperdível. Ó, e tragam o cartão, paguem a fatura antes, tá? Pra liberar um pouco do limite, porque da outra vez, olha, quase que eu... fim do mês, então segura um pouco aí. Pelo amor de Deus. Segura um pouco as dívidas e os gastos. É muita coisa, gente. A Isabela, eu comprei ela ama livros, né, porque eu tenho essa coisa. Eu comprei pra ela uma história dos 3 porquinhos, que na verdade ele virava um cenário. Então você tinha o livro e o livro virava um cenário com os personagens, gente. Que maravilhoso isso. Então, assim, venham preparados porque tem livro para todo mundo. Principalmente, nós vamos ter uma editora infantil, que é a Ciranda Cultural, mas todas as editoras trabalham com literatura infantil. A que é dedicada mesmo a essa. Então, a Ciranda Cultural mesmo. A Ciranda Cultural, estará com a gente. Eu saí com 4 livros da Ciranda Cultural. A Ciranda Cultural quase me faliu. Eu também comprei bastante para as minhas filhas. Não é? São coisas lindas. Você sabe que eu trabalhava na Folha de São Paulo? E quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu tinha desconto, mas era um desconto, gente, assim, tipo, 80% de desconto em livro da Publifolha. E eu saí da Folha há 10 anos. Então, quando eu tava lá, eu não tinha filhos. Então, o que eu fiz? Eu comprei aquelas coleções lindas e maravilhosas de Turma da Mônica para crianças, com um monte de livro de histórias infantis. E uma coleção incrível e maravilhosa, que era de pop-up das histórias. Sim, esses livros são... Aí tinha Alice, né, no País das Maravilhas, o Mágico de Oz. Eu não peguei pra minha filha. Não sabia que eu ia ter uma filha. Aí eu comprei para os meus afilhados. Aí eu cheguei pra madrinha, que hoje dela, e falei assim, escuta, o que você vê aqueles livros? Ai, pá, abrir, fechar, pop-up, não tem mais. E são livros maravilhosos. Incríveis! Eles dão uma dimensionalidade que vai além das páginas. Nossa, o da Alice no País das Maravilhas foi uma coisa que me marcou. Eu queria ter comprado pra mim. Porque quando você abria o pop-up, você puxava e você via a Alice caindo dentro do túnel. Você puxava e via o túnel imenso. Que genial. A diagramação, quanto mais ousada, melhor. Ainda mais pro universo infantil, que é um universo predominantemente lúdico. Sim. Então eles buscam não a palavra, não é uma coisa muito racional. O livro infantil é mais a imagem e a experiência com o livro. Exatamente. Então essa experiência física de abrir, ele monta um castelo, aí você olha ali, vê a Alice caindo. Isso tudo é muito genial. E é aí que nasce a ligação, o vínculo com a leitura, que é um vínculo que não se quebra. Não, nunca, Fica jamais. Pro resto da vida. Isabela, ela volta agora pra casa procurando. Então, gente, Ciranda Cultural tem essas coisas, vocês venham preparados, tá bom? Quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora. Eu espero que vocês cliquem no link, deem o seu joinha, curtam, se inscrevam para receber os nossos vídeos. Agradecer de novo os nossos patrocinadores, Suzantur, Davi Caminhões, Terra Mix, Udilog, Estância da Serra, Itapemirim e Egrégora. E o nosso entrevistado de hoje, Marcílio Duarte, muito obrigada, porque eu sei que você estava numa correria louca nessa semana, organizando as coisas todas da Flirp. Estamos há 4 dias do evento. Chegou o olho treme, né? Exatamente. Estou nessa situação, tomando calmante, enfim, e me focando bastante, porque a entrega tem que ter... Essa responsabilidade é muito grande com a nossa cidade, né? Então nós queremos entregar um evento de qualidade, e eu tenho certeza que será. Então, agradecer aqui também o espaço do JNC, Jornal Nossa Cidade, agradecer você, Paula, e reforçar aqui o convite para que as pessoas venham. Como você bem disse, é um evento para todas as famílias, não importa como seja a sua família, o formato da sua família, se é um formato tradicional ou moderno, venha com a sua família e venha com seus amigos. O livro é sempre uma boa aposta. Tá aí o convite. Tá ótimo, então vamos esperar vocês então. Marcílio deve estar aqui sábado e domingo, com certeza, vocês vão ver ele circulando pela festa. Sim, estarei lá. Provavelmente eu também estarei por aqui, vocês também me encontram. Então vou esperar vocês também da Flirp. A gente se vê aqui no sábado e domingo, 28 e 29, é isso? 28 e 29 de outubro, sendo que o dia 29 é o Dia Nacional do Livro. Ai, olha que lindo. Tá vendo? Casou perfeito. Super propício, né? Então é isso, gente. Obrigada por terem ficado com a gente até agora. Tchau, tchau. Até a próxima.